aleluia. Eu não vos deixarei órfãos, eu irei, mas voltarei, e o vosso coração muito há de se alegrar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: pouco tempo ainda, e já não me vereis, e outra vez pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai? Diziam, pois, o que significa esse pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes: estáis discutindo entre vós, porque eu disse, pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos acompanhando na liturgia, no livro dos Atos dos Apóstolos, desde ontem, a pregação que Paulo fez em Atenas, no Areópago, que estava indo tudo muito bem. Mas o momento onde Paulo anuncia a ressurreição, nós estamos vivendo o tempo pascal, nós estamos falando de um livro que trata dos Atos dos Apóstolos, realidades que aconteceram pós-ressurreição, paixão, morte e ressurreição. Então o foco de Paulo era anunciar o Cristo ressuscitado, como foco desse tempo litúrgico, como a direção desse tempo litúrgico é anunciar a ressurreição de Cristo. Nós não podemos nos acostumar, como já faz muito tempo que aconteceu, como já está quase para acabar o tempo pascal, desviar do foco, porque o tempo, muitas vezes, é o nosso pior inimigo, porque com o passar do tempo, nós vamos nos desviando do foco, porque com o passar do tempo, nós vamos perdendo a força do início e vamos nos desviando do foco. Olha o que é o testemunho de Paulo nos Atos dos Apóstolos. Mesmo a pregação dele não sendo acolhida em Atenas, mesmo ele mantendo o foco e anunciando a ressurreição, ontem a liturgia mostrou que ele não foi acolhido, que as pessoas falaram para ele, depois a gente te escuta. Mas nem isso desviou Paulo do foco que foi dado para ele, anunciar o Cristo ressuscitado. Ele muda de cidade, mas ele não muda o foco. Ele muda de cidade, mas ele não se desvia do objetivo. Ele muda de estratégia, mas ele não deixa de lado o objetivo principal. Ele vai para uma outra cidade, ele começa a trabalhar, e ali também ele encontra alguma resistência, mas mesmo assim, ele se dedica mais ainda. E diz a liturgia que ele se dedicou inteiramente ao anúncio da palavra. E se dedicando inteiramente ao anúncio da palavra, aí a gente vai pensar, né? Nossa, ele já enfrentou resistência lá, mudou de cidade, encontrou resistência aqui, se dedicou mais ainda, agora ele vai ser ouvido 100%. Mesmo com todos os esforços, diz a liturgia aqui, mesmo depois que ele se dedicou inteiramente à palavra, mais uma vez, ele ainda encontrou resistência. Pessoas que não queriam ouvir falar da ressurreição. Ele encontrou dificuldade no caminho. Ele tentou mudar a estratégia ao longo do caminho. Mas uma coisa permaneceu, o mesmo objetivo. Paulo persistiu no anúncio do ressuscitado.
Paulo não vendeu o seu anúncio de acordo com o gosto do cliente. Muitas vezes nós mudamos o produto de acordo com o que o cliente quer. Porém, a palavra de Deus e o anúncio da ressurreição não é um produto que pode ser manipulado. Ele precisa ser anunciado por completo, paixão, morte e ressurreição. O que muitas vezes nós experimentamos é que com o passar do tempo e à medida que os obstáculos vão aparecendo, nós vamos nos desviando do nosso foco. E a primeira leitura de hoje está mostrando para mim e para você que ainda que os obstáculos apareçam, ainda que muitas vezes nós sejamos convidados, por causa dos acontecimentos, a mudar o como fazer a nossa missão, esse como, ele pode mudar. Ele vai mudar ao longo do tempo, mas o objetivo, ele não pode se perder. Como um bom motorista que precisa chegar num determinado lugar e ele percebe que aquele caminho já não é o melhor caminho. E ele troca de caminho, e ele muda o percurso, mas ele continua chegando no objetivo. Ele muda porque naquele dia tem um bloqueio naquela avenida, porque tem ali um buraco, porque tem um engarrafamento ali. Ele muda o caminho, mas ele chega no mesmo lugar. Paulo fez isso. Por que Paulo fez isso com tranquilidade? Porque ele sabia onde ele tinha que chegar. Porque ele tinha clareza do objetivo. Para quem tem a clareza do objetivo, as mudanças no meio do caminho não vão prejudicar. Muitas vezes, ao longo do tempo, nós vamos ser desinstalados. E o como a gente faz vai precisar mudar. O como a gente educa os nossos filhos. O como a gente realiza aquele trabalho. Porém, a gente não precisa desviar da educação dos filhos. Se muda o como fazer, mas não se deixa de educar os filhos. Se muda o como trabalhar, mas não se deixa de realizar aquele trabalho. E foi com esse objetivo que no Evangelho de hoje, Jesus já começa a preparar os seus discípulos. Porque o Evangelho de hoje, Jesus está preparando os discípulos dizendo, olha, por um tempo eu vou estar com vocês. E mais um tempo eu não vou estar. E daqui a pouco eu estou de novo. Jesus estava dizendo, as coisas vão mudar, dificuldades virão, mas isso não significa que vocês precisam perder o objetivo. Jesus começou um caminho de preparação com os discípulos, porque Jesus sabia que as dificuldades aparecendo e o tempo passando, muitos poderiam se perder, porque dificuldade que aparece e o tempo que passa não pode esvaziar o objetivo da nossa missão. O tempo mudou, as dificuldades vão aparecer, mas o bom missionário, mas o bom trabalhador, aquele que tem foco, ele não se perde. Por quê? Porque nunca encontrou dificuldade? Não, encontrou sim, como Paulo. Mas Paulo fez a experiência do ressuscitado. Paulo fez a experiência completa. E quem faz a experiência completa não se vende para anunciar pela metade. Quem faz uma experiência completa deseja fazer o anúncio completo. Ainda que os meus clientes não queiram engolir a mensagem por completo, eu mudo a direção, eu mudo o caminho, mas eu não mudo o foco. Paulo está nos convidando hoje a olhar para o tempo que nós vivemos, para as dificuldades que nós enfrentamos. Elas precisam nos fortalecer no objetivo e não nos desviar ao longo do caminho. Dificuldades nós vamos encontrar. Jesus está preparando os discípulos para isso. Mas não são as dificuldades que vão dizer como nós precisamos fazer. Somos nós que, enfrentando a dificuldade, vamos descobrir um como realizar a missão, como preparar, como anunciar, como trabalhar, sem se perder no meio das dificuldades. O pai, quando vai educar os filhos, vai percebendo que ao longo do caminho, dificuldades vão aparecendo, os filhos vão crescendo, os tempos são diferentes, mas isso não pode fazer um pai e uma mãe deixar de ser pai ou deixar de ser mãe. O objetivo é o mesmo, educar filhos. O objetivo continua o mesmo, mas as dificuldades, o caminho, o jeito de educar uma criança é diferente de educar um adolescente. E educar um adulto. E tem muito pai e muita mãe vivendo dificuldade, porque do mesmo jeito que tratava a criança, quer tratar o adolescente, quer tratar o adulto. Muda o como, o objetivo é o mesmo.
permanece sendo mãe, permanece sendo pai, mas precisa mudar porque as dificuldades são outras, os desafios são outros. Mas um pai e uma mãe não pode se perder, porque tem dificuldade, deixar de ser pai, deixar de ser mãe. Os Atos dos Apóstolos hoje, a liturgia nos mostra que as dificuldades do caminho, elas existem, mas não são elas que vão determinar o que eu vou dizer e como eu vou anunciar. Sou eu que, firme no objetivo de apresentar o ressuscitado, enfrento as dificuldades. Não são as dificuldades que mandam em mim. Sou eu que, cheio do meu objetivo, claro, concreto, mantenho o foco. A vida e o tempo vai nos convidar a mudar de estratégia, mas nunca mudar o foco. A mudar de estratégia, mas permanecer firme naquele objetivo. Nós precisamos acolher as mudanças que o tempo nos traz, mas sem mudar o foco. Porque quem muda o foco de acordo com as mudanças, acaba tão mudado, acaba tão deformado, que se perde no objetivo. Paulo encontrou dificuldades, mas não perdeu o foco. Paulo teve que mudar o como, mas o objetivo permaneceu, anunciar Cristo ressuscitado. O tempo pascal está se passando. Já faz tempo que a gente viveu a Sexta-feira Santa, o domingo da ressurreição, mas as dificuldades do dia a dia, do tempo comum que está para chegar, não podem nos desviar do foco. Anunciar um Cristo, e um Cristo ressuscitado.